casamentos, perdas de vida e uma grande passagem de tempo vão encerrar a fase de Ur dos Caldeus da novela Gênesis, começando por Ibzim, que vai se entregar diante dos Elamitas. Marash, juntamente com Sumu-Abum, tentaram fazer uma proposta para Ibzim, mas o rei não aceitou, e isso vai custar a vida dele. Dessa forma, Ibzim resolveu atacar os Elamitas com seu exército que está faminto e muito fraco. Gurik tinha avisado, mas Ibzim passou por cima de todos os conselhos. Assim, fora dos muros de Ur, vira um verdadeiro caos. Os soldados elamitas não têm dó e nem piedade dos soldados de Ur, que visivelmente não estão dando conta do recado. Sumu-Abum e Hod ficam se deliciando e vão lutando também. Quem também está no meio do confronto é Ibzim. Ele, vendo que os Elamitas iam dominar a cidade, resolveu ir lutar também. Os Elamitas estão com muito ódio e determinados a conquistar Ur. Dinisim vai ficar em choque e não vai saber o que fazer. O rapaz vai tentar se esconder no templo, mas sabe que não vai dar muito certo. Do lado de fora, Ibzim vai lutando como um dos seus soldados. Ele vai até que se saindo muito bem. Vai tirando a vida de muitos que passam na sua frente, até que ele fica frente a frente com Sumu-Abum. Os dois começam a se encarar numa posição de expectativa para um ataque de ambas as partes. Sumu-Abum vai começar a rir dizendo que Ibzim chegou ao fundo do poço e que agora ele vai ter o fim que ele merecia ter tido há mais de 10 anos. Ibzim diz que se ele não conseguiu há 10 anos atrás, não vai ser agora que Sumu-Abum vai conseguir derrotá-lo. Logo ele, o mais poderoso de todos os reis que a Mesopotâmia já viu. Sumu-Abum diz que ele não teria tanta certeza. Os dois então começam um embate. As espadas vão batendo uma na outra, até que depois de alguns segundos de batalha, Sumu-Abum consegue desviar da defesa de Ibzim e consegue perfurar o rei. Ibzim é atingido na barriga e cai no chão de olhos abertos, parecendo estar com muita dor. Sumu-Abum vai se deliciar vendo aquela cena. Ele então vai gritar para todos que Ur é deles. Os Elamitas vão comemorar ao ver que o rei está sem vida. Dessa forma, Ibzim acaba perdendo o trono de Ur e, consequentemente, Dinisim também não será rei de Ur. E ainda, finalmente acontece o casamento de Abrão e de Sarai. Mas fortes emoções ainda vão atrapalhar este casório. Além disso, vai acontecer uma passagem de tempo e Amat, bem mais velha, vai ter um grande final. Vale lembrar que, segundo a história, o reino de Ur realmente foi derrotado pelo povo elamita. E Sarai e Abrão também se casaram, segundo a Bíblia, mas não há relatos de como realizou-se esse casamento. Mas antes de
continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você gostou do casamento de Sarai e de Abrão ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O final de Sarai e de Abrão será um dos mais bonitos da novela. O amor vai prevalecer e eles vão conseguir se casar, mesmo sem a bênção total de Terá. O dia do casamento chega. Sarai está muito nervosa em sua casa se arrumando. Ela então vira para sua mãe e pergunta se é isso mesmo que ela deve fazer. Iafa dá risada e diz que é para Sarai parar de pensar bobagens. Ela diz que isso é tudo que sua filha sempre quis. Sarai, bem nervosa, diz que é verdade, mas pergunta: e se ela estiver fazendo a coisa errada ou comprando uma briga com Terá? Iafa dá risada de novo e diz que sua filha já comprou essa briga há muito tempo e que agora ela tem que aproveitar esse momento e essa vitória. Sarai continua nervosa, mas ainda diz que Terá acabou entendendo de certa forma o casamento dos dois, logo depois que Arã perdeu a sua vida. Ao mesmo tempo, na casa de Abrão, ele vai se arrumando com a sua mãe. Ele fica muito feliz e fica com um sorrisão de orelha a orelha. Amad diz que seu filho está muito feliz. Abrão confirma, mas de repente eles são surpreendidos. Terá chega na casa e fica frente a frente com seu filho. Um clima estranho se instaura na casa. Terá então diz que é hoje que Abrão vai se casar. O rapaz confirma. Amate diz que vai deixar os dois conversando e sai para deixá-los mais à vontade. Terá diz que ele não pode dizer que está feliz pelo seu filho porque ele não está, mas que Abrão realmente foi até o final com a sua promessa. Ele ainda diz que isso é de se admirar. Abrão agradece de um jeito seco. Terá então, bem sem jeito, pergunta se ele pode ir no casamento de Sarai e de Abrão. Abrão abre um sorriso e diz que é claro que ele pode. Os dois então parecem fazer as pazes. O casamento chega. Todos estão presentes, tanto da família de Abrão, menos Nade, e tanto como a família de Sarai. Tudo está muito lindo. Sarai então entra pelo corredor central, mais linda do que nunca. Abrão fica até boquiaberto e chega a se emocionar. Os dois se juntam no altar e o homem que vai realizar a cerimônia começa a dizer coisas lindas. Os convidados vão se emocionando e finalmente chega o momento dos noivos falarem os seus votos de amor. A primeira é Sarai. Ela começa dizendo que está muito nervosa, mas que gostaria de ressaltar que ela ama muito Abrão. Ela diz que passaria tudo de novo só para ter este momento com ele. A frase dela é bem rápida. Chega a vez de Abrão. O rapaz também fica bem nervoso
e diz que ele preparou muita coisa para dizer, mas que agora ele esqueceu tudo. Todos dão risadas, mas Abrão diz que ele também queria dizer que ama muito Sarai. Revela que valeu cada luta, cada discussão e todo esse tempo. Mas que agora, mesmo em todo o meio esse caos, eles finalmente vão se casar. O homem do conselho, então, faz a pergunta final. Ele pergunta se Abrão promete respeitar, amar e ser fiel a Sarai, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que eles percam a vida. Abrão, sem hesitar, revela que sim. O homem então se vira para Sarai e faz exatamente a mesma pergunta, sem tirar e nem pôr. Mas a moça olha para os convidados, olha para Abrão e fica uns segundos em silêncio. Um climão se instaura, mas ela logo diz que aceita. Abrão até chega a ficar assustado, mas tudo acaba dando certo. O homem então declara Sarai e Abrão esposo e esposa. Eles se beijam e todos comemoram, inclusive Terá, que aplaude a união. No fim, Abrão e Sarai se tornam um dos casais mais lindos e mais sinceros de toda a Ur. Mas acontece mais uma passagem de tempo na novela. Dessa vez é a Mats quem aparece. Ela aparece em sua casa bem mais velha, na sua cozinha. Mas fortes emoções vão acontecer na nova fase que entrará na novela, que contará a vida de Abrão depois do chamado de Deus. Já na Bíblia, nós sabemos que quando Abrão foi chamado por Deus para a grande missão, Ló foi um dos primeiros a se propor a acompanhar o seu tio nessa empreitada. Dessa forma, eles saíram de Harã e foram até Canaã. Mas em um determinado momento, os rebanhos de Ló e de Abrão aumentaram muito, de modo que a região não estava mais comportando os dois vivendo juntos ali, o que ocasionou disputas entre o pastor e Ló. Então Abrão e Ló se separaram, tendo Abrão generosamente deixando Ló escolher primeiro a terra que ele desejaria ocupar. Ló resolveu escolher as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma, uma cidade muito importante. Após se separar de Abraão, Ló partiu em direção a Sodoma. Já estando na cidade de Sodoma, Ló constatou que o povo de Sodoma era extremamente perdido. Ló ficava profundamente triste com tudo que ele via, por conta da maldade explícita presente naquela cidade. Ainda enquanto estava em Sodoma, houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis da cidade, de Sodoma e de Gomorra. Na ocasião, todos os bens das duas cidades foram tomados, inclusive os bens de Ló, que também foi levado preso por aqueles reis. Ele se tornou um prisioneiro de guerra. Quando Abraão foi avisado do ocorrido, ele preparou uma grande tropa de homens, que em uma batalha noturna, ele conseguiu derrotar o exército inimigo. Mas dessa forma, Ló, sua casa e seus bens foram totalmente recuperados. Mas Deus, muito triste com
a perdição que acontecia nessas duas cidades, resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esse livramento está diretamente ligado ao fato de Deus ter se lembrado de Abrão, até porque Abrão e Ló eram muito próximos. Vale lembrar que no Novo Testamento, Ló é mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas em uma passagem muito bonita, onde o Senhor relembra a destruição de Sodoma e Gomorra e o livramento de Ló. O apóstolo Pedro também citou em sua 2ª epístola, em mais uma menção ao episódio da destruição de Sodoma e de Gomorra. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!